Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o mês, né, de julho, que é o que tá vindo, né, amanhã já é o mês de julho. E hoje eu quis, né, colocar uma roupa diferente hoje, vocês podem ver. Me maquiei, me produzi hoje, porque a gente tem que começar a caminhar pela fé, a gente tem que começar a entender as coisas de Deus. O que Deus tem pra gente, o que Deus quer fazer por meio da nossa vida, sabe? E o que Ele quer fazer por meio de nós é algo muito melhor do que a gente imagina, é muito melhor do que a gente pensa, é muito melhor do que a gente deseja, do que a gente quer, do que a gente sonha, sabe? O que Deus tem pra nós é muito melhor. E eu quero falar assim que, como eu escrevi aqui, né, sobre que estarei profetizando sobre o mês de julho, mas também assim, a gente tem que caminhar pela fé, a gente tem que entender que Deus quer fazer algo em nossa vida, que Deus quer nos usar, né, para abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa. E tudo o que está na Bíblia, sabe, é verdade. Tudo o que fala na Bíblia é verdadeiro. Tudo o que está em Apocalipse, né, vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei se vai ser na minha geração, eu não sei se vai ser na próxima, mas eu sei de uma coisa, que vai acontecer, sabe? Vai acontecer. E a gente tem que ter plena convicção disso, de que a gente faz parte de tudo isso. Eu só tô tentando aqui centralizar, viu, gente? Aqui. Então, a gente faz parte de tudo isso, sabe? E eu vejo assim que o primeiro passo é esse, que se você tem vontade de saber o que Deus quer pra minha vida, o que Deus quer fazer na minha vida, como Deus quer me usar, como eu posso abençoar a minha família, o que eu posso fazer agora. Então, vou falar pra vocês, né, que está para este mês está em Isaías 40, 31. É esse o versículo que eu quero profetizar para este mês. E vou estar lendo aqui com vocês, certo? Então, fala: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Então, para esse mês, a palavra pra gente é essa: não se canse de esperar no Senhor. Não se canse de esperar as promessas do Senhor. Então, as melhores promessas, as melhores profecias é aquela que Deus nos dá. Claro que Deus pode sim usar pessoas, claro que Deus pode sim profetizar por meio da sua vida, usando pessoas. Só que no meio da caminhada a gente tem que entender que não acontece como a gente pensa, sabe? A profecia, se a gente parar para pensar, como foi com Davi? Como foi... Tô tentando centralizar aqui, gente. Então, como foi com Davi? Samuel profetiza na vida de Davi, falando que ele seria rei. Mas no outro dia, Davi não acordou sendo rei. Ele teve um processo, teve algo que Davi tinha que fazer para chegar a concretizar, a chegar a ser rei. Então, como foi também com a vida de José, lembrei agora. Como foi também com a vida de José. José teve um sonho profético. Então, o que acontece? Nesse sonho que José teve, ele, no outro dia, não acordou
como ele viu no sonho, com os irmãos, sabe, prostrando para ele, e a mãe e o pai também, prostrando para ele. Foi esse o sonho que ele teve. Ele primeiro viu, ou melhor, eu não lembro da ordem, mas ele teve um sonho que ele viu palhas, que simbolizavam os irmãos e se curvava para ele, e depois ele viu a lua e o sol, que simbolizava o pai e a mãe, se curvando para ele, e ele falou isso. E aí teve confusão. E aí os irmãos não acreditaram, e é tanto que acabou colocando, os irmãos se vingaram do José, né? E entregaram ele. E aí ele acabou sendo escravo. Acabou sendo escravo e foi escravo de um rei egípcio. Só que aí depois de muito trabalho, depois de muito tempo, ele depois acaba trabalhando, né? Eleva, e depois que ele vai para a prisão, ele ainda passa pela prisão. Depois que ele vai para a prisão, ele acorda no outro dia, sendo braço direito do rei. Então, não é assim, não é como a gente imagina, não é, tem uma caminhada, tem um, sabe, tem um tempo certo, tem que vir a oportunidade. Então, tudo é conforme o que Deus quer fazer. Não é como a gente quer. Deus falou pra mim, não, que não vai ser como eu quero, que não vai ser do meu jeito, mas vai ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o melhor. Então, diante dos sonhos que eu tenho, diante das ideias que eu tenho aqui para o canal, ainda assim, eu quero o jeito de Deus para este canal. Eu quero o jeito de Deus para minha vida, sabe? E a gente tem que querer isso também, o jeito de Deus para nossa vida. Então, que a gente não se canse de esperar no Senhor. Essa é a palavra para este mês, que a gente continue nossos olhos em Deus. E se os teus olhos ainda não estão em Deus, que eles se voltem para Deus. Porque Deus quer nos abençoar em tudo, em todas as áreas. Não é somente ministério, não é somente em nossa casa, não é somente para os nossos filhos, é para a nossa vida também, é nossa vida íntima com Deus. E não tem nada melhor e mais verdadeiro do que isso, de o próprio Deus ter intimidade com a gente. Não tem nada mais importante do que isso, do que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos tocar. Então, é isso que eu quero, sabe? E é isso que a gente tem que querer todos os dias. Essa espera não é questão de, não vou fazer nada e ficar só esperando Deus me usar, Deus fazer o que Ele quer fazer comigo. Não, essa espera é por meio de ação, e essa ação tem a ver com oração, tem a ver com busca, tem a ver com leitura da palavra de Deus, porque Deus quer falar com a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orar, sabe? E é incrível porque eu lembro, eu fiz uma oração tão pequena, mas Deus abençoou essa oração tão pequena que eu fiz, que eu nunca mais esqueci, que foi sobre que eu tinha tanta vontade de saber o que Deus quer fazer com a minha vida, qual é o meu ministério, quem eu sou no reino de Deus, quem eu vou ser na igreja, o que Deus quer fazer comigo, né? Como Deus quer me usar, como Deus quer abençoar os outros por meio da minha vida. Então, eram tantas interrogações, né, na minha cabeça, que eu simplesmente fiz a coisa certa, que é o que a gente tem que fazer. Tudo bem, tem as interrogações, tudo bem, isso é um passo, esse é só um passo, mas a gente tem que dar o segundo passo, que o segundo passo é orar. O segundo passo é a gente perguntar para Deus, Deus, quem eu sou?
Deus, por que o Senhor me criou? Ou então, para quê? Para que o Senhor me criou? Né? A resposta melhor. Para que o Senhor me criou aqui nessa terra? Para eu fazer o quê? Sabe? Qual é o meu propósito aqui nessa terra, Senhor? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Sabe? Deus tudo faz com propósito. E é tanto que até o... Como eu falei em outro vídeo, que o nome já é um indício sobre a nossa identidade. E é tanto que Deus mudou nomes, sabe? O nome a gente conhece por Abraão, né? O pai da fé fala que Abraão seria o nosso pai, e até os judeus falavam, né? Pai Abraão chamava Abraão já de pai. E Abraão já tinha morrido, sabe? Mas chamava ele, considerava ele como pai. Então, mas o primeiro nome era Abrão. E Deus mudou o nome dele. Deus colocou uma identidade nova para ele, mudou o nome dele, sabe? Então, Deus quer mudar, sabe, a nossa identidade, quer colocar um novo trabalho, uma nova profissão pra gente, que vai edificar o reino, que vai edificar a igreja, porque Deus se preocupa com a igreja. Deus se preocupa com os filhos dele. Então, ele quer usar a gente para isso. Ele quer, sabe, que a gente faça parte disso. E eu estava lendo hoje, né, que Jesus falou que a gente faria coisas maiores do que ele. E eu fico assim pensando, meu Deus, mas como Jesus fez coisas tão grandes, milagres e curas e, sabe, de leproso, o cara deixava de ser leproso, de cego, a pessoa enxergava, e Jesus falou que a gente iria fazer coisas maiores do que ele fez. E aí, hoje eu estava me interrogando com isso, né, vindo na minha mente, como iria acontecer isso. Mas a palavra fala aqui, em Isaías, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto. Não é voar normal, não é voar... não somos galinhas, não é como voar como passarinho, né? Que o passarinho, ele voa por aqui. Não, como águias. Você já viu uma águia? Ela voa super alto. Ela consegue viver em montanhas. Ela consegue fazer um ninho para os filhos em montanhas. Então, a gente não vai voar como qualquer pássaro. Aqui a palavra fala, voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Então, a gente é chamado para voar, correr e andar. Incrível, porque, sabe, eu fiquei parando para pensar que o primeiro seria voar, né? O primeiro verbo é voar, mas aí depois fala corre, né? Primeiro você dá um passo bem grande, super grande, né? Mas aí depois você dá um passo menor, né? Que fala que é correr e depois você vai caminhar. E aí eu vejo assim que vai vir sim cansaço, sabe? A gente vai fazer coisas grandes pro Senhor, mas aí vem aquele cansaço, porque você deu um passo super grande de fé e aí depois toda aquela energia, todo aquele passo imenso que você fez, você sente depois um cansaço super grande, você tem, né, vontade de dormir, ou seja, quando você trabalha muito também, né? Quando você volta para casa, o que você vai querer? A primeira coisa é ou sentar no sofá, né, e ver TV, ou então você vai querer dormir mesmo, né? Ou ir pra cama. Quando o meu esposo trabalha muito, tem horas que ele não quer nem ver TV, porque ele tá tão cansado que ele quer dormir, sabe? Então, assim vai ser também com as coisas do Senhor, quando a gente der passos imensos espirituais, quando a gente trabalhar muito pro reino, sabe? Vai vir, é normal, sabe? O cansaço, mas a gente não vai parar. Quando a gente não voar, a gente vai correr. Quando a gente não correr, a gente vai andar. Amém? A gente não vai ficar parado. Em nome de Jesus, a gente não vai ficar parado. Porque Deus vai renovar a nossa força. Deus vai nos dar energia.
Deus vai continuar nos renovando. E é isso. Sobre a espera, não é a gente ficar sem fazer nada. Como eu falei, oração, leitura da palavra e é bom também, assim, meditar, né? Não é só ler, mas também meditar na palavra e continuar orando, sabe? Eu fiz uma oração, nem eu assim entendo, eu fiz uma simples oração sobre... quando eu perguntei pra Deus, Deus, qual é o meu dom? Eu só falei isso, Deus, qual é o meu dom? Eu não... E olha que eu não perguntei no plural, eu queria saber qual era o dom mais forte, qual... Ou então, pelo menos, só um dom pra mim já era o suficiente também, sabe? Mas eu queria saber, tava tão confusa sobre isso. E aí eu simplesmente vi um filme e dormi. Só isso que aconteceu. E aí, quando eu dormi, eu sonhei com Jesus me mostrando o meu dom. E foi escrito, só que foi escrito, sabe, na atmosfera. Eu vi assim, não tinha quadro, não tinha algo, não tinha parede, não tinha isso. Era eu vendo Jesus e aí, entre a gente, eu vi as letras em ouro, sabe? E eu acredito nesse sonho, eu acredito que eu vi Jesus e eu já vi, depois desse sonho, eu vi outras vezes Jesus, sabe? E isso é incrível, porque não é só pra mim, isso também é pra você, sabe? O que aconteceu comigo também pode acontecer com vocês, também pode acontecer com vocês, e é isso que eu quero estimular aqui no canal, sabe? Pra a gente não desistir, pra gente ter fé, pra gente continuar com mais fé, sabe? De fé em fé, de glória em glória. Porque Deus tem muito mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina, mais do que a gente sonha, sabe? Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, eu tô super feliz porque essa palavra me traz vida, sabe? Essa palavra me traz ânimo, essa palavra me dá alegria. E é incrível porque aqui nos Estados Unidos, né, onde eu tô morando, a águia é o símbolo dessa nação. E é muito comum ver assim em quadros, eu já vi também, se eu coloco bandeira dos Estados Unidos, eu já vi a águia, sabe? E isso é incrível porque isso é pra gente, sabe? Isso é para os filhos de Deus. E esse animal, ele é simbólico na Bíblia. E a águia, ela simboliza o Espírito Santo. Em Apocalipse vai falar sobre isso, que Deus tem 4 animais. Tem 4 criaturas, né? Não chegou a falar animais, mas falou assim, 4 criaturas, e pela forma como falou, né, pareciam animais. Então, esses 4 tem a águia. Então, os 4 são a águia, touro, um ser humano com asas e o leão. Mas, como eu tô falando aqui, né, a palavra que seremos como águia, então, em Apocalipse, fala da águia. E a águia simboliza o Espírito Santo. E a gente pode também lembrar que no batismo de Jesus também, o Espírito Santo veio para o batismo de Jesus como pomba. Então, tem a ver, sabe? Tem a ver. E é isso, como falou que seremos como águias, mas a gente não vai estar só, não se preocupe, não vamos estar só, pelo contrário. Temos o Espírito Santo, sabe? Deus está em nosso favor e Jesus veio para este mundo, se sacrificou, se entregou, foi para a cruz para nós, mas para nos dar o Espírito Santo.
Ele mesmo falou: eu vou, mas deixo com vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então, o Espírito Santo é para nos abençoar, desde aqui na terra até no céu. E ele quer sempre nos ajudar. A gente tem que depender do Espírito Santo, a gente tem que depender de Deus, sabe? E para esse tempo eu vejo isso. A gente tem que acreditar na palavra de Deus. E Deus está falando: meus filhos não vão morrer, sabe? Pelo contrário, a gente vai voar, a gente vai correr e a gente vai caminhar por meio da fé, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Então tem sim coisa boa para a igreja, tem sim coisa boa de Deus para nossa vida. E aqui é só o começo. Aqui é só o começo. Então, que vocês fiquem com Deus, que essa palavra abençoe a sua vida, que essa palavra abençoe o seu dia e que essa palavra abençoe todo esse mês de julho. E é isso, gente. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com o Espírito Santo e até a próxima.